Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rian. O meu grupo é composto por mim e pelo Derek. A gente vai fazer um trabalho de animação no Alice, com o objetivo de entender um pouquinho melhor aí sobre os conceitos de programação orientada a objetos. A gente fez uma animação com base em 3 ODSs, que são as ODS 6, 14 e 13. A ODS 6 é água potável e saneamento, a 14 é vida na água e a 13 é ação contra a mudança global no clima. Bom, a gente fez todo um processo de criação desse projeto, que o Derek vai falar mais um pouquinho à frente, e a gente vai explicar tudo certinho no decorrer do vídeo. Bem, vou explicar o roteiro do vídeo e o storyboard. O vídeo ele contém dois personagens principais, Lara e Boris. O vídeo se inicia com Lara, observando o rio e notando quão sujo e imundo está. Ela avista Boris e caminha até ele. Pergunta o que está fazendo e etc. Boris então explica que ele está coletando uma amostra do rio para fazer uma análise e determinar o risco que está a vida marinha no rio. Então ambos tomam uma decisão. Lara continuará no rio para fazer a limpeza e coleta de lixo. Boris irá no laboratório fazer a análise com a amostra. Após isso, ambos se reencontram no rio. Lara ainda continua fazendo a limpeza e Boris começa a ajudar a Lara. Após eles terminarem a coleta de lixo, Boris explica que a vida marinha não estava em risco, mas que se eles demorassem muito mais tempo para ter essa decisão, um pouquinho só, a vida poderia estar em risco, mas que eles agiram rápido por conta dela. E por fim, eles observam os peixes conseguindo nadar tranquilamente e um belo dia se inicia. Continuando, agora nós vamos fazer as correlações entre os conceitos orientado a objeto e o nosso vídeo e projeto. A complexidade do nosso projeto, em paralelo aos conceitos de orientado a objeto, é seguir a realidade à risca. Então a complexidade dele é de certa forma elevada. Por quê? Porque se queremos fazer com que ele siga a realidade à risca, com que ele se pareça com a realidade, nós temos que praticar esses exercícios. Então, por exemplo, se o nosso personagem vai se mover, a complexidade para essa ação ocorrer é idêntica à realidade. A gente precisa levantar o joelho, levantar o quadril, levantar a perna e por assim vai. Mover o personagem para frente, depois descer o quadril, descer o joelho. Então a complexidade do Alice é similar à realidade. Ele tenta assimilar a realidade por meio dos conceitos orientados a objeto. Bom, o encapsulamento ali a gente foi usado, por exemplo, quando a gente usa os getters e setters, por exemplo, para mexer a espinha do peixe, a gente tem que usar os getters. Para fazer a pessoa andar, a gente também tem que usar os getters. E a gente usa o encapsulamento nisso porque a gente está acessando ali atributos que são privados da classe, mas por meio de uma interface pública. Então a gente consegue ali controlar o que a pessoa acessa ou não da classe de forma bem regrada. Diferente do que se a gente tivesse deixado, por exemplo, os atributos públicos e a gente mudasse. Então, basicamente, o encapsulamento aí no nosso projeto é isso. Modularização é a prática de dividir um software em partes menores, independentes. No nosso projeto, ele é essencial para métodos que são muito recorrentes, como os exemplos citados no anterior, de andar e mexer. Hierarquia está presente nos diversos tipos de subclasses e classes derivadas. Exemplo, classes como humano, que são bípedes, e outros animais, como macacos, e por exemplo, eles derivam alguns submétodos, como por exemplo, get quadril, get espinha e get braço. E alguns outros tipos de objeto e classes, como peixes, todos eles têm cauda, então todos eles vão ter o get e o céteres da cauda e da espinha dorsal. E por assim vai. Bom, falando um pouquinho ali sobre herança no projeto, a gente tem uma classe personagem
e os dois personagens que a gente usou no vídeo, a gente herda dessa classe personagem. Por exemplo, a gente tem o Boris, que é o robô. A gente herdou de personagem e atribuiu atributos específicos do Boris. No entanto, tanto o Boris quanto a Lara, que é um outro personagem humano, eles têm atributos que são compartilháveis entre essa classe personagem, então por isso a gente fez essa herança. Bom, já sobre o polimorfismo, a gente usou o polimorfismo no seguinte aspecto. Ainda sobre a classe personagem, por exemplo, um personagem ele tem métodos que tanto o Boris quanto a Lara tem também. Por exemplo, falar. O Boris fala e a Clara também e a Lara também fala. Então a gente usou polimorfismo nisso, porque a fala do Boris é diferente da fala da Lara, porém os dois falam, entendeu? A fala do Boris é diferente pelo fato dele ser um robô e a fala da Lara pelo fato dela ser humana. A concorrência no Alice, ele é por via sequencial, por via de blocos de comando. Então, todas as ações que ocorrem no Alice de maneira natural são de forma sequencial. Porém, com o uso de algumas funções ou de alguns comandos, você pode fazer com que vários objetos pratiquem uma ação ao mesmo tempo. Então, como ele é um software via blocos de comando, os objetos praticam as ações de forma sequencial, naturalmente. Mas, claro, usando do in order ou do together, os personagens podem... Bom, falando um pouquinho também sobre persistência de estado do objeto, a gente usa isso no Alice ali quando os objetos que a gente instancia, eles continuam mantendo o estado. Então, por exemplo, o peixe ali, ele fica no rio, ele mantém o seu estado ali. O Boris também, o personagem, que é o robô, né? Vale ressaltar também que o Boris, ele é um robô. No storyboard, no roteiro, a gente criou ele como um robô, porém, como a Alice ele é limitado ali em questões de montar o personagem ali e tudo mais, a gente acabou usando como se fosse uma pessoa e a gente configurou ele para se parecer com um robô. Mas vale ressaltar aí que era para ele ser um robô, mesmo em si.